Há um brinde de xícaras de café e um excelente dia para quem nos acompanha logo de manhã. Sejam todas muito bem-vindas a mais um mergulho profundo nas nossas anotações de estudo. Eu sou o professor Paulo e estarei aqui para fazer todas aquelas perguntas que surgem na nossa cabeça durante as aulas, desempacotando o material com muita energia. E eu sou a professora Mariana. É uma alegria imensa estar aqui para conectar os pontos, analisar cada detalhe das anotações e, sabe, mostrar o porquê de cada regra fazer toda a diferença na comunicação do dia a dia. A nossa conversa de hoje está repleta de insights valiosos. Nossa, que delícia de manhã de segunda-feira. Dia 23 de fevereiro de 2026. A nossa análise de hoje vai mergulhar nas mais recentes Class Notes, as anotações de aula do maravilhoso Grupo T262. É um orgulho gigantesco transmitir este bate-papo direto da Academia BSB Cursos Inteligentes. Hoje nós estamos revisando o English Conversations Course. Exato. Um curso que foca lindamente no nível A2 do quadro comum europeu de referência para línguas. E sempre vale a pena reforçar a missão da nossa escola, né? O nosso grande objetivo é guiar mulheres adultas no aprendizado do inglês à distância. Com certeza. A gente sabe muito bem que a rotina da mulher brasileira é nossa incrivelmente corrida. Então, usar a internet, a metodologia própria da nossa plataforma, faz com que o inglês deixe de ser um peso, tipo, mais uma obrigação, sabe? Isso mesmo. A ideia é que o estudo vire um momento de autocuidado, de tomar aquele café da manhã com tranquilidade, enquanto a mente se prepara para planejar a semana. Best, baseada no trabalho brilhante da aluna Sandra Teixeira. Nós vamos explorar desde o vocabulário de cafeterias até dicas de pronúncia para destravar musculatura facial. Também vamos desmistificar os contáveis e incontáveis, passar por advérbios de frequência e aplicar tudo isso em exercícios de leitura, escrita e observação. Um programa completo. E começando pelo vocabulário do cotidiano, as notas trazem uma distinção que costuma gerar muita confusão para quem está no nível A2. A diferença entre cafeteria e coffee shop. Como podemos entender isso sem cair na armadilha dos falsos cognatos? Porque a palavra cafetéria parece muito óbvia em português, né? Essa é uma dúvida super clássica. Se uma aluna nossa estiver trabalhando num hospital ou numa grande corporação e quiser ir ao refeitório almoçar, ela dirá que está indo à cafetéria, é aquele ambiente de bandejão, de refeições completas. Entendi. Agora, se a intenção for encontrar as amigas no fim de tarde para tomar um cappuccino, comer um bolo e jogar conversa fora, o destino é o coffee shop, bem no estilo daquelas cafeterias charmosas de rua, tipo Starbucks. Faz todo sentido. Então a pessoa diria, I eat lunch at the company's cafeteria every day, para o refeitório corporativo. E diria, let's meet at the coffee shop to talk about the project, para a cafeteria chique. Perfeito. E falando em aprender palavras novas, as anotações mencionam o uso de estratégias mnemônicas para memorizar os verbos. Sim. Como exatamente o nosso cérebro se beneficia disso no aprendizado de um novo idioma? A genialidade dessas estratégias está justamente em tirar o peso daquela decoreba vazia. As notas detalham a estratégia cronológica, onde a aluna pensa na ordem das ações do seu dia. Primeiro ela usa o make-up, depois open the porta, até chegar no sleep à noite. E tem também a estratégia de antônimos, certo? Que liga os opostos como open e close. Exatamente. Além da estratégia de teletransporte que cria um cenário mental. Tipo imaginar um consultório médico para lembrar dos verbos diagnose ou have an appointment. E a transformação visual. Tudo isso cria âncoras na nossa memória. Isso é fascinante, especialmente quando a gente entra no tempo passado, o past tense, que é o tempo verbal que realmente usamos para contar as histórias do nosso fim de semana. Nas notas de hoje, temos uma lista bem legal de verbos. Sim, mas em vez de apenas ler essa lista, como seria uma pequena história aplicando essas transformações? Deixa eu tentar. Uma ótima forma de visualizar é imaginar uma saída de sábado. A mulher met, que é o passado de meet, os amigos no coffee shop. Eles spent, passado de spent, algumas horas conversando e went out, de go out, para jantar. Muito bom. Aí o restaurante opened,
De open, bem cedo, ela drank, o passado maravilhoso de drink, um suco, took de take, algumas fotos, e depois de chegar em casa, watch it, de watch, um filme, e had de have, uma noite bem tranquila. Nossa, muito mais natural do que decorar uma tabela fria. E para enriquecer ainda mais o arsenal de quem está ouvindo a gente, podemos adicionar 3 novos verbos no passado simples que são, nossa, verdadeiros salva-vidas no dia a dia. Quais seriam? O verbo comprar, que é buy, e vira bought. O verbo comer, eat, que vira ate. E o nosso? O verbo dormir, sleep, que vira slept. E aplicar isso na rotina é super simples. Uma frase útil seria I bought fresh bread at the bakery. Ou, para o jantar, we ate a wonderful pizza last night. E o salvador de todas as mulheres exaustas após um longo dia. She slept for 8 hours and felt rejuvenated. Dormir 8 horas é sempre uma meta excelente de vida. Mas voltando à linguagem, para falar tudo isso com naturalidade, as notas resgatam alguns desafios da aula passada. Aquela aula focada na história da artista Frida Kahlo. Verdade, tivemos palavras de peso. Palavras como nature, Mexican, became, famous, icon, feminism, neighborhood. A diferença entre o singular child e o plural children. Além de suffered, accident e bones. Existe algum truque para memorizar a pronúncia dessas palavras mais complexas sem ficar insegura na hora de falar? A melhor ferramenta é a associação fonética com palavras que a gente já domina. Por exemplo, a palavra nature, que significa natureza, muita gente tenta ler com som de T puro. O instinto é ler como se escreve. Exato. Mas se lembrarmos da palavra future, que é futuro, a terminação tem o mesmo som de ture. Então fica nature e future. Outra associação excelente, mesmo não estando na lista hoje, é ligar issues, que são questões, com tissues, que são os lenços de papel. Rimam perfeitamente. E as anotações também destacam um erro de pronúncia muito comum que envolve falar sobre dinheiro e sobre o passado. Qual é a grande diferença na hora de falar sobre um fundo financeiro e o verbo encontrar no passado? Esse é um detalhe que faz total diferença na compreensão. A palavra fund, que significa fundo de investimento ou financiamento, tem um som mais fechado, um an curto. Já found, que é o passado do verbo find, encontrar, tem um som aberto de ao. Uma frase para contrastar seria She found a fund for her art project. Ela encontrou um fundo para o seu projeto de arte. Perfeito. Faz todo sentido. Agora, olhando para a aula atual, a lista de pronúncia ficou incrivelmente concisa. O foco é apenas no contraste entre put e put. E aqui as anotações exigem um formato de repetição específico para treinar o ouvido das alunas. Como funciona essa dinâmica? O formato exige que a palavra seja dita isoladamente, depois dentro de uma frase contextualizada e novamente isolada no finalzinho. Vamos demonstrar o primeiro caso. Put. Please, put your keys on the table. Put. E para a segunda palavra? Putt. He needs to make this putt to win the golf game. Putt. Dá para notar claramente que o primeiro é o verbo colocar, com o bem curto e fechado, e o segundo é a tacada do golfe, com um som que lembra um mais aberto. Exatamente. E com os ouvidos bem afiados para essas sutilezas todas, podemos avançar para o uso prático do idioma. O material de hoje traz um pequeno relato super interessante chamado Describing My Last Holiday Activities. Eu vou ler esse relato para que possamos analisar as estruturas juntas. A aluna escreveu assim: During the holidays, we made a lunch for my nephew and his wife. It was really nice and relaxed. Then we went to the club. I don't know how to swim, but that's okay. I had swimming classes 2 years ago, but I stopped. Uma rotina bem vida real. Sim, e continua. Now I practice Pilates instead. I go to Pilates twice a week, and I really like it. His name is Marco. My boyfriend loves swimming and doing yoga. He also works out at the gym. We try to stay active and healthy. It's a good lifestyle. O que salta aos olhos nesse texto é a riqueza de expressões voltadas para a rotina e o bem-estar. A expressão twice a week é fundamental para indicar a frequência, 2 vezes por semana. Temos também workout at the gym,
que é a ação de malhar na academia, e o grande objetivo de tudo isso, que é stay active, manter-se ativa. Como essas expressões fluem numa conversa real. Se duas amigas estivessem num café discutindo suas rotinas de sábado, como elas aplicariam essas frases sem parecer que estão lendo um roteiro de livro? A conversa seria bem dinâmica. Uma poderia elogiar a outra e perguntar sobre o estúdio de Pilates. A amiga responderia com naturalidade, "Yes, I go to Pilates twice a week." E logo devolveria a pergunta. A outra poderia dizer, I prefer to work out at the gym, e fechariam a conversa concordando sobre a vida corrida, usando with our busy routines, we really need to try to stay active. Ver a fluidez de uma conversa assim é muito inspirador. E já que mencionamos rotinas intensas e pausas para o café, esse é um ótimo momento para anunciarmos um rápido intervalo comercial para a gente hidratar e respirar fundo. É um jogo rápido, não saiam daí porque no próximo bloco a gente vai entrar de cabeça na gramática. Para quem é uma mulher moderna que deseja crescer e não tem tempo a perder, a Academia ABSB Cursos Inteligentes é o seu lugar. Venha estudar no seu próprio ritmo, do conforto da sua casa, com uma metodologia pensada exclusivamente para a sua realidade. Matricule-se e transforme o seu futuro hoje mesmo. E estamos de volta. Antes de mergulharmos nos tópicos mais densos, tem alguma curiosidade leve sobre gramática para despertar a nossa mente? Tem uma brincadeira bem famosa entre professores de inglês. Sabe por que a mulher terminou com o namorado incontável dela? Nossa, não faço a menor ideia. Porque, por mais que ela tentasse, ela simplesmente não podia contar com ele. Ai, essa foi péssima, mas ilustra de um jeito perfeito o conceito abstrato da gramática e serve como uma ótima ponte de recapitulação. Com certeza. Até agora, exploramos a diferença entre cafeterias e refeitórios. Vimos como nosso cérebro memoriza verbos no passado e desvendamos sons de palavras como nature e o contraste de put. E também analisamos um relato sobre estilo de vida. Tudo preparando o terreno. Então agora entramos na unidade 70, que trata de nomes contáveis e incontáveis. É uma daquelas chaves mestras para falar com segurança e não travar na hora de fazer as compras do mês ou pedir uma refeição fora. Como podemos simplificar essa regra sem cair em longas explicações teóricas que dão sono? Qual é a forma mais visual da gente entender isso? A melhor metáfora é pensar na despensa da nossa casa. Os countables, ou contáveis, são objetos que você consegue isolar e contar usando números diretos. Um copo, one glass. Ou duas garrafas, two bottles. Certo. Já os uncountables são substâncias fluidas, pós ou conceitos totalmente abstratos. Ninguém diz 2 vinhos no sentido da substância líquida, ou 2 arrozes. O vinho, que é wine, o arroz, rice, o amor, love, e o ódio, hate, são incontáveis. Mas isso gera um probleminha prático no dia a dia. Se o arroz é incontável, como alguém vai ao supermercado comprar arroz falando inglês? É aí que entram as unidades de medida e os recipientes. Nós damos limites ao que não tem forma. Então, usamos a kilogram of rice para 1 quilo de arroz, a bowl of salad para uma tigela de salada e a glass of beer para um copo de cerveja. É sempre o recipiente ou a medida que vai para o plural, e não a substância. Ficou muito mais claro. E isso nos leva às perguntas essenciais. As notas da aula detalham as WH questions e as yes-no questions, com os auxiliares do para o presente, did para o passado e will para o futuro, além das palavras interrogativas clássicas. Sim, nossas alunas têm uma bússola completa aqui. What para coisas e ações, when para descobrir o tempo e where para lugares físicos. E quando queremos saber de frequência, usamos how often. E para perguntar sobre duração, a escolha é how long ou how much time. E claro, a famosa dupla que define os contáveis e incontáveis. How many para o que podemos contar de um em um e how much para substâncias e também para o dinheiro. E acoplados a essas perguntas de tempo e frequência, o material aprofunda os advérbios de frequência. Como podemos quantificar palavras como always ou sometimes para ter certeza do uso correto na frase? A forma mais fácil é pensar em porcentagens matemáticas. Always
É a garantia absoluta de 100%, aquilo que sempre acontece, sem falha. Sometimes é como jogar uma moeda. Tem 50% de chance, o famoso às vezes. E never é a ausência total, 0%. Nunca. E se precisarmos ser muito específicas na rotina semanal, usamos once para uma vez, twice para 2 vezes, e do 3 em diante é só adicionar a palavra times, como 3 times, 4 times e assim por diante. Vamos tentar aplicar tudo isso em cenários bem reais da vida de uma mulher adulta? Começando pelo ambiente de trabalho. Como essas estruturas de tempo e quantidade apareceriam numa reunião de equipe, por exemplo? No trabalho, a gente sabe que tempo é o recurso mais valioso. Alguém poderia fazer a pergunta interrogativa: How much time does this project take? Quanto tempo este projeto leva? A resposta afirmativa com advérbio de frequência poderia ser It always takes 2 weeks. Ele sempre leva 2 semanas. E uma constatação negativa importante seria We do not have much time. Nós não temos muito tempo. Excelente! E no cotidiano privado, lidando com as finanças de casa ou as idas rápidas à padaria? Na gestão da casa, o dinheiro é o foco principal. E dinheiro em inglês é incontável. A interrogativa seria How much money did you spend at the supermarket? A resposta afirmativa focando no número seria I spent 300 reais. E uma afirmação negativa sobre os nossos hábitos diários seria I never spend much on bread. Eu nunca gasto muito com pão. E não podemos esquecer do próprio contexto acadêmico, da rotina de estudos de quem está acompanhando o curso com a gente. Nesse caso, a frequência é a chave do sucesso. A pergunta interrogativa seria How often do you study English? A afirmativa cheia de orgulho I study twice a week. E a negativa respeitando o descanso I don't study on weekends. É a gramática aplicada diretamente à organização da vida de quem aprende. Essas estruturas dão uma autonomia incrível para a comunicação. Uma autonomia que permite ler textos mais profundos e complexos, o que nos leva direto à nossa prática de leitura de hoje. O material cita um título extremamente reflexivo, The Hidden Power of Birthdays. Como o texto original não foi disponibilizado na íntegra nas notas, a nossa equipe preparou um desenvolvimento todo especial sobre a psicologia positiva por trás da celebração de aniversários e dessa renovação de ciclos. Eu farei a leitura bem compassada de 2 parágrafos sobre esse tema, para que quem escuta possa treinar a compreensão auditiva e refletir ao mesmo tempo. Vamos lá? Birthdays are more than just a date on the calendar. They are a powerful psychological tool for renewal. Celebrating a birthday allows us to pause our busy routines, look back at our personal growth, and feel a deep sense of gratitude for the year that has passed. It is a moment to honor our existence. Lindo! Furthermore, the simple act of gathering friends and family to say happy birthday creates an emotional safety net. It strengthens our social bonds, reminding us that we are deeply loved and supported as we step confidently into a new chapter of our lives. Que leitura reconfortante! O primeiro parágrafo explica como o aniversário funciona quase como uma âncora psicológica. No meio de uma rotina tão atribulada, ter a desculpa de um bolo ou de uma pequena celebração é, no fundo, uma permissão para pausar. É olhar para os obstáculos vencidos e honrar a própria jornada. E o segundo parágrafo eleva isso para nossa comunidade. Quando familiares e amigas se reúnem e dizem Happy Birthday, não é apenas uma convenção social vazia. O texto descreve isso como uma emotional safety net, uma rede de segurança emocional. Renovar ciclos sabendo que existe apoio fortalece os laços sociais, dando muita confiança para o próximo capítulo. E essa capacidade de expressar afeto e contar a própria história se conecta diretamente com a atividade de escrita ou writing proposto para a aluna Sandra. O grande objetivo era fazer 10 perguntas em inglês para o parceiro, registrar as respostas e, a partir daí, escrever um texto descrevendo ele. Tinha detalhes sobre a hora de dormir, qual era o dia favorito e até um encontro que custou R$300. Considerando o que revisamos hoje,
Como poderia ser uma proposta de resposta que une esse vocabulário de coffee shop, o passado simples e os advérbios de frequência? Um rascunho muito criativo seria mais ou menos assim. My boyfriend is a very organized person. Last weekend, we went out to our favorite coffee shop. We drank a cup of coffee and ate a slice of cake. We spent 300 reais on our date, but we always have a lot of fun. I met him 2 years ago, and I have loved him ever since. He never sleeps late, and his favorite day is Saturday. Ficou excelente! E se fôssemos o professor analisando esse texto para o Teachers Enhancements Insights, qual seria o feedback construtivo para aprimorar ainda mais essa redação? Um professor atencioso certamente elogiaria a aplicação impecável dos advérbios de frequência que ela usou, como always e never, e também o uso super correto dos verbos irregulares no passado, como went, drank e ate. E para o próximo passo, o chamado second draft, o segundo rascunho, o conselho seria adicionar mais expressões de sentimentos e opiniões sobre essas atividades para deixar a redação com uma voz ainda mais pessoal e única. E olha, desenvolver a própria voz exige também muito escutativa. A seção de watching das anotações bate forte na tecla da importância de consumir mídias como filmes, notícias e séries originais, porque isso é tratado como uma prioridade absoluta para quem estuda o idioma. Simplesmente porque a linguagem real não acontece no vácuo, isolada num laboratório. Assistir a mídias no idioma original permite que a aluna veja a entonação da vida real, a linguagem corporal e as contrações naturais. A atividade proposta aqui sugere assistir a uma comédia romântica ou até um vlog de rotina no YouTube. O comando da atividade é observar atentamente como casais nativos usam as perguntas com why e os advérbios de frequência. Notar se a voz sobe ou desce quando perguntam how often do you muda completamente o entendimento do ritmo do inglês falado. E falando em ritmo, chegamos à seção final de speaking, que reforça a necessidade de ler em voz alta e gravar áudios. É quase como ir à academia, mas dessa vez para treinar a musculatura facial. O inglês possui fonemas e posições de língua que o nosso português simplesmente não usa. Se não praticarmos em voz alta, a musculatura não se adapta. O exercício traz um diálogo de entrevista sobre o parceiro. Para modelar como essa leitura rítmica deve soar, podemos ler as falas juntos, focando em como as perguntas conectam as palavras naturalmente. Eu posso fazer o papel de quem pergunta e você assume a pessoa que responde às curiosidades sobre o Marco. Fechado. Começaria mais ou menos assim. So, Sandra, tell me about Marco. Where did you meet him? Oh, we met at a lovely coffee shop downtown. It was magical. That is so sweet. And how often do you eat out together? Because of our busy schedules, we eat out only once a month. Last time, we spent about 300 reais. Wow. And what time does he usually go to bed? He always goes to bed early, around 10 p.m. We try to stay active and healthy. Percebam como a entonação flui naturalmente, com pequenas pausas para respirar e enfatizar as emoções, sem ler palavra por palavra de forma robótica. Isso é o que a gente chama de ritmo conversacional. E com esse ritmo contagiante, começamos a encaminhar a nossa conversa de hoje para os retoques finais. É fundamental deixar registrados os elogios calorosos ao desempenho coletivo do Grupo T262. Com certeza. Pelas nossas estatísticas, as alunas atingiram a belíssima marca de 50 minutos de Oral Fluency and Speech Engagement, provando que estão ativamente falando e se engajando com o material didático. É a consolidação real do nível A2. E a evolução fica ainda mais evidente quando olhamos para a métrica de desvio fonético. Na aula anterior, sobre a Frida Kahlo, houve uma avalanche de palavras complexas para ajustar. Mas nesta aula, o índice, o Phonetic Deviation Ratio, foi de menos 0%. Um sucesso absoluto. Tivemos essencialmente apenas a dupla put e put para corrigir e treinar na Current Class. Um contraste maravilhoso que mostra o avanço rápido do grupo. Para as alunas que adoram o estudo independente e querem revisar toda a parte estrutural que falamos hoje, as referências bibliográficas na plataforma são claríssimas. Os arquivos Unit 70, Countable and Uncountables.pdf e Unit 9, Adverbs of Frequency-Nicola
ponto PDF contém todo esse aprofundamento. E para quem já está super curiosa com o que vem pela frente, o próximo tópico linguístico, nosso Upcoming Linguistic Scope, é de tirar o fôlego. Hoje, o foco foi contar e medir o que temos agora, no presente. Mas e se quisermos falar sobre os segredos e as coisas que haviam no passado? Olha, suspense. Como descrever um cenário que não existe mais, uma lembrança de infância ou um lugar que mudou completamente? A estrutura there were e there was vai abrir portas totalmente novas e mudar a forma como vocês contam histórias. Fica aqui esse mistério no ar para a próxima aula. Nossa, uma expansão de horizontes maravilhosa. E para fechar o nosso encontro de hoje com a inspiração lá no alto, trago uma reflexão lindíssima da literatura inglesa. Adoro! Qual é a citação de hoje? Em 1929, a escritora britânica Virginia Woolf publicou um ensaio incrivelmente transformador chamado A Room of One's Own, que é conhecido em português como Um Teto Todo Seu. A premissa central dessa obra maravilhosa é que para uma mulher escrever ficção, ou seja, para exercer sua voz e sua criatividade livremente, ela precisa de independência financeira e de um espaço físico que seja inteiramente dela. Que obra forte! Ela continua sendo um dos maiores pilares da reflexão sobre a autonomia feminina até hoje. E a ponte com o que a gente faz aqui é lindíssima. Dedicar-se ao estudo de um novo idioma, encaixando as aulas numa rotina que já é agitada, é construir tijolo por tijolo esse teto todo seu. É garantir um espaço inabalável de independência mental, profissional e intelectual. O inglês não é só um amontoado de regras chatas, é a chave para uma sala onde a mulher tem total liberdade e poder de se comunicar com o mundo inteiro. Essa certeza profunda que torna a jornada de aprendizado tão valiosa todos os dias. E como a gente faz questão de lembrar sempre, resumindo o coração de tudo que ensinamos na nossa escola. It's not only about the language, it's all about communication.